Sejam todos e todos muito bem-vindos a mais uma conversa com o especialista da Fundação Advani. Eu sou a Erika Azelini e hoje o nosso convidado é o Fábio Barbosa e o nosso tema é quentíssimo, é como mandar bem numa entrevista de emprego. A gente sabe, a gente passa por toda aquela jornada, né, de primeiro organizar o currículo, depois que organiza o currículo, como é que a gente faz para ir atrás do trabalho? A gente dispara esse currículo para várias oportunidades, a gente faz ajustes no currículo, manda vários currículos e de repente a gente recebe aquela mensagem: gostaríamos que você participasse de uma entrevista conosco. E aí vem um outro tipo de frio na barriga que é: caramba, e agora? O que que eu faço? Como é que eu me preparo para esse momento decisivo, né? Então hoje o assunto é esse e o Fábio vai trazer aqui para a gente todos os segredos, então, que a gente consegue capturar aqui para esse momento tão importante da nossa carreira. Antes de passar para o Fábio, eu quero mostrar para vocês também um outro suporte que todo mundo pode ter. Na Fundação Advani, a gente tem também um preparador de entrevistas. Um preparador de entrevistas que é feito com base em inteligência artificial. Então, você consegue se preparar e muito bem para esse momento, sem precisar esperar o momento da entrevista de fato, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho, e aí depois vocês olham com mais atenção, tá bom? Mas quando vocês entram na nossa plataforma aqui no botão de carreira, vai abrir aqui essa opção de preparador de entrevistas. Conforme você entra, você vai ver que é exatamente aqui uma simulação, né? Então eu já tinha colocado aqui, por exemplo, né, o cargo de especialista em suporte de TI, né? Então a gente tem aqui uma sequência de perguntas que vão destravando conforme você vai avançando aqui na sua entrevista, tá? E aí você vai receber um retorno sobre a sua performance dentro dessas respostas. Então, a gente vê aqui uma primeira pergunta que ela é de aquecimento, né? Então, você vai ver que vai abrir aqui para a gente o vídeo. Não vai mostrar agora porque eu estou com o meu vídeo aberto aqui, né? Mas, enfim, vai aparecer o seu vídeo. Você vai ouvir aqui a pergunta do recrutador, então é realmente uma simulação. Você vai ter um tempo para gravar a sua resposta e na sequência você vai ter então o feedback de como você está performando. Então ele vai te dar algumas sugestões, por exemplo, olha, legal o conteúdo que você trouxe aqui, mas você precisa melhorar o seu vocabulário, trazer uma linguagem mais formal, por exemplo, né? Ou então, olha, na sua resposta você pode dar indicadores mais técnicos aqui. Então você pode acrescentar mais volume na sua resposta. Ou então você está muito verborrágico aqui, você está falando demais e está fugindo do assunto, né? Então olha só que bacana esse recurso que a gente deixa à disposição de todo mundo aqui gratuitamente, né? Assim como os nossos cursos também. Então quem não faz parte ainda da plataforma, eu realmente recomendo que acesse e que aproveite esse recurso que está disponível, que eu tenho certeza que vai ajudar a reduzir esse frio na barriga conforme vocês estiverem se preparando para as entrevistas de emprego. E além então do nosso preparador de entrevistas, hoje a gente passa aqui então para o Fábio trazer para a gente todos os segredos então de como manda bem numa entrevista de emprego. Então, Fábio, gostaria de chamar você aqui para se apresentar, compartilhar seus slides. E aí, pessoal, vocês que estão assistindo já sabem o nosso combinado, vocês podem e devem fazer comentários e mandar perguntas aqui no chat. E aí, conforme a sessão for rolando, eu vou conversando aqui com o Fábio, vou passando para ele tudo que vocês forem mandando, tá bom? Então, Fábio, muito obrigado por estar com a gente. Tenho certeza que você vai trazer para a gente aqui vários, vários esclarecimentos, né, de como manda bem numa entrevista. Opa, Érica, boa noite, obrigado pelo convite, né? Satisfação estar com vocês trazendo esse tema tão importante, né? Acho que primeiro emprego. Queria eu, na minha época, ter um auxiliar desse daí para me ajudar nas entrevistas, mas que bom que a gente avançou tanto aí nesse período aí com inteligência artificial e outras ferramentas que ajudam a gente hoje em dia, tanto no desenvolvimento para uma entrevista, quanto também no aprendizado, né? Então, agradecer aí a apresentação, obrigado pelo convite. Vou me apresentar aqui rapidinho aqui em 2 minutos, né? E aí já fica um ensaio já de para começar aí essa questão, porque a apresentação de uma pessoa, seja ela profissional ou pessoal na hora de uma entrevista, é a mesma coisa, né? Então a gente segue normalmente 3 passos: pessoal, a parte de formações e por último profissional. Então, me chamo Fábio Barbosa, tenho 41 anos,
Sou casado há 20 anos com a Daniela, professora do ensino infantil, tenho 2 filhos, o Matheus e o Cauã, não é a dupla sertaneja, tá? O Matheus tem 8 anos e o Cauã tem 14. Sou um profissional já aí no mercado há mais de 23 anos, sou formado em gestão de recursos humanos, engenharia da produção e gestão de projetos, governança corporativa, executive mentor, dentre outras formações, se a gente for falar, que eu vou falar só mais informação do que dar dica para vocês. Já atuei em grandes empresas aí do mercado corporativo, como BRF, que no caso, para quem não conhece, é a Perdigão e Sadia, Solar Coca-Cola, Três Corações, Termac Logística, dentre outros que eu fui parceiro como consultor, né? Então, hoje, quando a gente fala em seleção, a gente tem um friozinho na barriga de todo mundo, né? Acho que quando fala em seleção, e principalmente quando tem algumas perguntas dentro do processo seletivo, e aí eu vou abrir aqui a apresentação para a gente já começar os nossos trabalhos, falando um pouco sobre o que é o que esperar, né, de uma primeira entrevista. A gente, como a gente falou, hoje a modernidade ela trouxe algo assim muito relativo para a gente, né? Ela trouxe algo que é a questão da gente estar assim, ó, a distância conversando com o outro. Acabei que não comentando de onde é que eu sou de Fortaleza, no Ceará, né? Mas como eu falei Fortaleza, nem posso falar porque eu sou torcedor do Ceará, então a gente tem que falar capital do Ceará. Então, assim, muitos de vocês estão aí em São Paulo, Rio e por aí, de todo canto, e a gente acaba se conectando com essa modernidade. Mas é muito interessante que realmente isso acontece. Vocês veem aqui com um bate-papo desse ao vivo, eu e a Érica, a gente tinha testado todo o conteúdo ali na tela, tinha dado certo e agora já deu ali um problema. Mas é normal, tá? Nesse primeiro momento, a gente entender que uma entrevista de emprego, e principalmente quando a gente vai para a nossa primeira entrevista, é realmente o que o entrevistador quer conhecer. O entrevistador ele quer conhecer o seu perfil, ele quer conhecer o seu potencial, a importância da atitude, da preparação, tá? O entrevistador, que ele já é muito experiente em entrevistar muita gente, uma leva de pessoas para algumas vagas, para várias vagas dentro de uma organização, ele acaba pegando essa expertise de entender quem se preparou adequadamente para aquele momento, né? Mesmo sem experiência, tá? Mesmo que você não tenha experiência daquela vaga ou para aquele momento que você está indo, você não tem experiência e tal, mas o recrutador vê o quanto você se preparou, o quanto você potencializou o seu perfil, o quanto você potencializou as suas skills, né? Ali o que você tem de melhor, a sua comunicação, o seu interesse em pesquisar sobre aquela empresa. Eu acho muito importante hoje, antes de você ir para uma entrevista de emprego, você pesquisar sobre a empresa, sobre a cultura, sobre como é a imagem da empresa no mercado, onde ela está posicionada, qual é o tamanho da empresa, como ela é dentro do mercado, isso é muito importante. Até porque vai chegar um momento que o recrutador ele vai perguntar assim para você, e o que é que te faz desejar trabalhar na empresa X? E aí, como é que você vai responder essa pergunta se você não pesquisou, se você não se preparou, não conhece a empresa, não sabe a história da empresa, quantos anos ela tem de mercado, se é uma empresa de médio, pequeno ou grande porte, e aí como você vai responder? É uma falha muito que acontece muito dentro do, do, do recrutado, né, na hora que ele vai para a entrevista, ele responder assim, eu quero trabalhar nessa empresa porque o salário é bom, porque eu vi os benefícios. O recrutador, ele sabe dos benefícios da empresa, ele sabe do salário da empresa, então ele não precisa saber que você quer trabalhar lá por isso. Ele quer entender se você se preparou para aquele momento, se você está ali conhecendo a história da empresa, a cultura da empresa, quais são os valores, mesmo que não é decorar tudo, tá, pessoal? Não é decorar quais são os valores, o propósito, a missão, visão da empresa, não. É você pelo menos ter noção do que é a empresa para você. A minha última entrevista, que vai fazer aí alguns anos, né? Já passei um pouco dessa fase,
Mas, assim, quando eu cheguei para a entrevista, o recrutador já tinha entrevistado algumas outras pessoas, e quando ele foi me entrevistar, ao final da entrevista, ele fez um comentário, tá? Fábio, de todos os candidatos que eu entrevistei, você foi o único que soube me responder um pouco da história da empresa. Então, o recrutador ele percebeu que eu tinha me preparado para aquele momento. Então, isso é muito importante no momento atual de você ir para uma entrevista. E você acaba mostrando o seu posicionamento, como você se apresenta, como você está vestido, como você fala, como você gesticula. Cuidado para não gesticular demais, fazer aquela coisa tipo a Maria do Bairro dançando, né? Eu acho que essa novela não é nem da época de vocês, mas foi a que me veio à mente aqui, tá? Que ela dançava e mexia os braços, tal. Não, não é nenhuma Maria do Bairro, tá? Nenhuma dançarina aí que fica mexendo as mãos, mas é muito saber como você se posicionar. Seja autêntico, fale a verdade, tá? Hoje a gente vê no mercado algo que é muito preocupante, principalmente entre algumas pessoas que estão preocupadas em entrar no mercado a usar alguns tipos de inteligência artificial da maneira incorreta para montar seu currículo. A inteligência artificial ela pode usar informações incorretas sobre você, colocar coisas lá que você não tem. Então, isso é muito importante, você ser natural, você ser autêntico e mostrar realmente o seu perfil, como você é. Valorize suas experiências, seja ela organizacionais ou acadêmicas, tá? Existem as experiências organizacionais, daquelas pessoas que já tiveram experiências dentro de empresas, mas também existem as experiências acadêmicas. Vocês na entrevista de emprego, vocês não vão dizer necessariamente que vocês não têm experiência. Vocês têm as experiências acadêmicas de vocês. Mesmo que vocês não tenham trabalhado, não tenham tido ali um cargo de auxiliar administrativo, um cargo de auxiliar de TI, mas vocês têm as habilidades técnicas, tá? Digamos assim, vocês têm aquilo tudo que vocês adquiriram de bagagem com estudos, com preparação, com curso, com mentorias, com tudo que vocês vêm englobando dentro desse período que vocês estão nessa busca do primeiro emprego, da primeira experiência. Então, é muito importante que vocês valorizem isso. O recrutador pergunta, qual é a sua experiência? Atualmente, a minha experiência é completamente técnica, não é uma experiência prática, mas eu tenho experiência de aprendizado nisso, eu tenho experiência de aprendizado em grupos de projetos, em TCC, em trabalhos de escola, em projetos educacionais, em trabalhos voluntários, tá, pessoal? O trabalho voluntário ele também conta como uma experiência de trabalho, tá? Eu falo muito isso porque hoje o Fábio ele faz alguns trabalhos em algumas organizações que são organizações não governamentais e que trabalham em prol do desenvolvimento de pessoas. São trabalhos voluntários, mas ele é uma extensão de uma experiência. Hoje eu ocupo uma posição de gerente de recursos humanos voltado para o desenvolvimento de indicadores. Eu posso colocar isso no meu currículo por quê? Porque é uma experiência. Eu estou participando, eu estou empregando todo o meu conhecimento dentro dessa organização. Então, isso é uma experiência, conta como experiência. Todo trabalho voluntário, trabalho de faculdade, trabalho de escola que vocês fazem é uma experiência, tá? Cuidado com a linguagem, tá? Evita. Eu sei que hoje a gente, principalmente quando a gente vai conversar com o recrutador, eu sei que hoje a gente, com essa tecnologia, com a facilidade de comunicação, a gente, quando vai responder no WhatsApp, acaba abreviando muito algumas palavras, né? Você coloca lá só VC, porque, só o PQ. Evitem esse uso quando você vai falar com o recrutador, tá? No dia a dia, tudo bem, normal, você está conversando com um colega, com um familiar que está ali mais próximo de você, ok. Mas quando você vai trocar mensagem com o recrutador, seja o mais formal possível e às vezes até técnico, tá? Dependendo da vaga que vocês forem concorrer. As perguntas, muitas vezes o recrutador ele não tem a expertise de fazer perguntas técnicas, mas em algum momento você vai participar de uma etapa da seleção que vai ser com o dono daquela vaga.
tá? Com o gestor, com o supervisor, com o coordenador, e ele vai fazer perguntas técnicas. Imagine você na frente de um coordenador, de um gerente, de um supervisor, respondendo perguntas técnicas de forma com gírias, com alguns termos que são usados no dia a dia, que infelizmente hoje é natural, tá? É natural, mas como a gente está falando de algo profissional, que é um recrutamento e uma seleção, isso é muito importante que no momento antes de vocês irem para esse momento de bate-papo com o RH, vocês se trabalhem um dia antes, 2 dias antes, se trabalhe para tentar evitar o uso desses vocabulários que a gente acaba chamando como gíria, né? Ou palavras abreviadas quando a gente vai bater um papo via WhatsApp, responder algumas perguntas que o recrutador faz antes mesmo de convidar a gente para ir presencialmente ou até mesmo online. Então, evitem, seja o mais natural possível, mas usem uma linguagem ali menos abreviada, tá? E, infelizmente, hoje isso está virando uma constância. Então, como valorizar suas experiências, né? Sem carteira assinada. Eu sempre falo que experiência não é simplesmente um crachá ou uma carteira assinada. Tudo que você faz ao longo da sua trajetória é uma experiência. Então, por isso que é muito importante você, no seu meio aí, de trabalho, de escola, de curso e tal, você tentar se inserir em grupos de trabalhos voluntários, porque ali você já está adquirindo experiências para o seu primeiro e futuro emprego. Porque no momento que você coloca lá no seu currículo que você fez o trabalho X e Y para uma organização não governamental, em forma de ajudar as pessoas, tá? Ali já é uma experiência. Você pegou a sua expertise técnica, tá? Do que você estudou, do que você aprendeu, ajudou pessoas. Isso é uma experiência. Então você pode colocar lá como uma experiência de voluntariado ou até mesmo buscar programas de jovens aprendizes, que hoje é algo que cresce muito, muito dentro das organizações, são os programas de jovens aprendizes. Sempre é o primeiro passo para você ingressar numa grande organização, numa grande empresa. Eu, pelo menos ao longo desses meus 23 anos, em uma das empresas que eu passei mais tempo, que eu passei 10 anos, eu desenvolvi mais de 50 jovens aprendizes, que vinham da sala de aula diretamente para trabalhar como auxiliares administrativos, jovem aprendiz administrativo, auxiliar de logística, auxiliar de segurança, seja lá qual vaga fosse. Mas naquela bagagem ele vai acabando adquirindo muita experiência, porque ele vai lidar com o setor comercial, ele vai lidar com o setor de segurança do trabalho, RH, logística, operacional. Então, quando a gente fala em jovem aprendiz, o leque de oportunidade para o jovem aprendiz é muito importante por isso, porque você passa por todas as áreas da empresa. Por isso que o programa de jovem aprendiz ele vem crescendo muito, porque acaba que o jovem se encontrando dentro da organização e algo que ele gosta, no momento que ele começa a rotacionar dentro da empresa, tá? E em áreas diferentes, áreas comerciais, área de logística. Um programa de jovem aprendiz muito forte que eu participei, a cada 6 meses o jovem aprendiz, ele muda, desculpa, a cada 3 meses o jovem aprendiz ele mudava de área. Ele passava 3 meses no RH, passava 3 meses na logística, passava 3 meses no comercial, e aí ele se identificava com aquilo que realmente ele queria para o futuro dele. Entendeu? Então, hoje eu vejo algumas pessoas que foram meus jovens aprendizes, aí eu fico imaginando, poxa, eu estou ficando velho mesmo. Eu vejo jovens aí que foram meus aprendizes, hoje são supervisores de comercial em empresas, são supervisores de TI em outras, técnicos de segurança do trabalho. Outro dia eu encontrei com um que hoje ele é engenheiro de segurança do trabalho de uma grande construtora aqui no estado do Ceará. Então, isso é muito importante vocês buscar também esse programa. Vocês estão dentro de uma formação que isso é espetacular, esse trabalho que é feito com vocês, e aproveitem, porque hoje é muito importante esses movimentos de trabalho, de formação de jovens que antigamente não tinha. Antigamente a gente ia para o mercado, saía do ensino médio, já ia para o mercado de trabalho, e trabalhava e fazia faculdade ao mesmo tempo. Então era se virando dos 30 ali. Tá? A gente não tinha muito esse trabalho de ter pessoas orientando, esse tipo de relacionamento com outros profissionais.
que esse momento acaba trazendo para vocês. Então, é muito importante vocês aproveitar esse momento dentro do contexto. Então, liste suas experiências relevantes, seja de projetos acadêmicos, voluntariados, cursos online, workshops, webinar, tudo que for de relevante dentro da sua experiência, vocês listem, tá? Relate situações de desafio que você solucionou ou ajudou a solucionar, tá? Conecte o aprendizado com a vaga. Então, você pega tudo que você aprendeu até hoje e conecta ele com a vaga, tá? Fábio, como é que eu faço isso? Vou dar um exemplo. Você está concorrendo para uma vaga de auxiliar administrativo. Quais foram os cursos que você fez ou treinamentos que você fez que se conecta com essa vaga? Ah, eu fiz um curso de Excel, eu fiz um curso de Office, eu fiz um curso básico de auxiliar administrativo, eu fiz participei de um webinar sobre o trabalho do auxiliar administrativo, tudo isso são experiências que conectam com a vaga que vocês estão participando. Dá um exemplo. Ah, Fábio, eu trabalho na área de TI. Então, quem quer trabalhar na área de TI ou está cursando o que normalmente? Programação, com certeza já estudou como fazer apps, com certeza já fez algum curso rápido ali no YouTube ou uma live que você assistiu sobre programação, SQL, Python. Tudo isso está dentro das experiências que uma pessoa que vai trabalhar com TI precisa. Faz sentido para vocês? Se a pessoa trabalha com TI, ela precisa conhecer programação, ela precisa conhecer a linguagem da programação, ela precisa conhecer SQL, ela precisa conhecer Python, ela precisa conhecer como criar app. Tudo isso está dentro do mundo de experiência que uma pessoa que trabalha com TI precisa conhecer. Redes, também precisa conhecer de redes, parte de computação, toda essa parte. Então, tudo isso vocês pegam mesmo, Fábio, mas eu nunca trabalhei com isso, mas vocês fizeram cursos, vocês estudaram, vocês participaram de treinamentos, vocês participaram de videoaula, pega tudo isso e conecta com os requisitos que a vaga precisa, tá? Fábio, a gente tem uma Normalmente vocês... pergunta aqui. Então, Opa! assim, você está conectando, né, experiências anteriores, que não necessariamente experiências profissionais, com uma determinada vaga, e sempre dá para fazer ali um link, e isso vai te mostrar como um candidato mais completo para preencher aquela vaga. Mas e se você está Isso. mudando de área, como é que você começa a fazer essas conexões? Que dicas que você dá? Pronto, primeiramente, estou mudando de área. Vou dar o meu exemplo, tá? Vou dar o meu exemplo. Quando eu comecei a pensar em mudar de área, porque dos meus 23 anos de carreira, 18 deles foram dentro da logística, tá? Então, quando eu comecei a pensar em mudar de área, sair da logística e ir para uma área de desenvolvimento de pessoas, o que foi que eu linkei? Desses 18 anos de logística, eu liderei, em média, 800 pessoas. Então, dentro esse período aí, eu precisei fazer cursos de liderança, gestão de pessoas, participar de treinamentos de desenvolvimento de liderança. Então, tudo isso eu fui conectando a necessidade do meu novo momento com o que eu já tinha de experiência e de aprendizado, com também a experiência prática, tá? Então, você hoje está na área de TI. Fábio, mas eu queria migrar. Eu sou apaixonado pelo comercial. Pessoal, todo com o avançar das tecnologias, todas as áreas hoje elas requer pessoas que entendam de programação, de SQL, de Python, para quê? Para poder extrair dados, para poder criar dashboards, para poder criar sistemas de acompanhamento para os gestores, para criar aquelas planilhas. Então, uma pessoa que trabalha com TI, ela se conecta diretamente com o analista de dados. O cara que vai fazer levantamento de dados para uma área comercial, para uma área de logística, para uma área de recursos humanos. A área de recursos humanos não é analista de dados, é outro nome que eles usam. Então, assim, tudo isso conecta com a transição de carreira. Então, vocês pegam todo o conhecimento de vocês,
eu trabalho com TI, mas eu sou especialista em extração de dados, uso de SQL e Python. Quem conhece SQL, Python e dados vai se dar muito bem em qualquer área, comercial, logística, RH. O RH você pode ser um analista de People Analytics, você vai fazer toda a extração de dados, vai criar dashboards para poder analisar os dados da organização voltado para pessoas. Quais seriam esses dados, Fábio? Normalmente, cada área tem seus dados, tem suas métricas, tem suas metas. Então, o RH ele tem turnover, ele tem absenteísmo, ele tem afastamento por acidente, ele tem número de treinamentos, hoje em dia também é acompanhado essa questão de treinamentos. Então, tudo isso, uma pessoa que entende de dados, ela vai conseguir montar um dashboard facilmente, usando o SQL, o Python, o Power BI, que precisa de programação. Então, fica muito fácil de você transicionar hoje, no momento atual, que a gente vive de crescimento da tecnologia dentro das organizações. Agora, é muito diferente quando você transiciona de uma área administrativa para uma área comercial. Aí você tem que procurar uma vaga, uma vaga que trabalhe o administrativo comercial. Aí você não pode transicionar para um vendedor, para um supervisor de vendas, porque aí você precisa ter uma expertise na área diferente. Mas você hoje é um auxiliar administrativo e que é da área de TI, mas eu sonho em trabalhar na área comercial. Então você transiciona como auxiliar comercial, porque aí você vai movimentar as mesmas coisas. Atualizar documento, arquivar documento, fazer acompanhamento de nota fiscal, toda essa parte que o auxiliar administrativo trabalha. Então, você conecta o que você já fazia como auxiliar administrativo na TI, num setor diferente, com o que você vai se conectar no comercial. Então, você faz essa transição de carreira. Então, ela acontece muito fácil quando você pega as suas expertises na área e leva para outra. Respondido? Super respondido, né? Então também acaba sendo um exercício de autoconhecimento, de você entender quais das suas competências que fazem essas pontes com essa outra área que você quer entrar, competências técnicas, mas também as socioemocionais, que vão se encaixar dentro Sim. desse outro lugar que você está chegando. Então, muito legal que Isso. você trouxe aqui pra gente, Fábio. Isso é muito importante também, Eric, só para completar, né? Acabei que focando muito na questão das competências técnicas e não incluindo as competências emocionais, e é muito importante você alinhar os teus objetivos como profissional com o que a vaga que você está querendo transicionar ou a área que você está querendo transicionar, ela te oferece. Tá? Então você faz esse link de expectativas e objetivos. Será que a expectativa que eu tenho de ir para aquela área está alinhada com os meus objetivos? Para você também não transicionar para uma carreira e depois não é aquilo que você quer e querer voltar novamente, entendeu? Então isso gera um impacto muito grande no emocional também do profissional. E aí a gente entra num ponto que muito crítico, né? Principais perguntas dos entrevistadores, né? Como responder? Então a gente entra naquela primeira pergunta. Na verdade, eu acho que não tem nem a pergunta-chave. Eu acho que todo mundo que vai para a primeira entrevista congela quando o recrutador olha para ele e diz assim: me fale sobre você. Todo mundo para. Como é que eu vou falar sobre mim? Né? Todo mundo se imagina, aí todo mundo fica se perguntando. Aí tem gente que pega e algo que você resume ali em 3 minutos, a pessoa passa meia hora falando. Então vocês têm que ter muito cuidado nisso também, pessoal. Quando a pessoa pergunta, me fale sobre você, ela quer saber algo rápido, resumido, ali para ela já está com o teu currículo na mão. Ela já viu tudo que ela precisava ver, ela já leu, ela já sabe quem é você, mas ela queria ver como você se comunica. Por isso que essa pergunta é uma pergunta chave e é a primeira pergunta de todos os entrevistadores. Pode prestar atenção. Todo entrevistador, a primeira pergunta que ele faz é: me fale sobre você, porque ele vai entender se você consegue articular até mesmo a sua vida e como você fala de você mesmo. Então, para o recrutador, isso é muito importante.
Imagina, eu vou perguntar aqui, Fábio, me fala um pouco sobre você. Bem, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Me chamo Fábio Barbosa, tenho 41 anos, sou casado há 20 anos, mais ou menos como eu fiz aqui no começo. O começo foi mais ou menos uma apresentação de seleção, só que eu resumi bem rápido. E aí você fala toda a parte pessoal ali rapidinho, aí depois você entra na parte de formações, né? Que aí você fala, sou formado nisso, tenho especialização nisso, naquilo, tenho vários cursos voltados para a área a qual estou interessado em ingressar, cursos que vão agregar valores como auxiliar administrativo, curso de organização e mapeamento de documentos, curso de Excel, curso de PowerPoint, de Office e tal, tudo que conecta, tá? E aí você finaliza com um pouco da sua experiência profissional. Se você não tem experiência profissional em organização, você vai trazer as suas experiências educacionais. Participei de vários projetos na faculdade sobre esse assunto, que conecta com a vaga. Fiz um trabalho voluntário em uma ONG, onde eu organizei a documentação, ajudei a instalar os computadores, ajudei a montar a rede e tudo isso. Então, vocês precisam conectar tudo ao mesmo tempo e resumindo muito rápido ali em 5 minutos, no máximo, no máximo, no máximo, 5 minutos, tá, pessoal? Porque o recrutador ele já sabe, ele só quer mesmo ver como é que você fala, como é que você se identifica. Ele quer saber, poxa, se essa pessoa souber estruturar pelo menos a vida dela, como é que ele se vê, já é um passo, tá? E aí o resto vai fluindo naturalmente. Aí vem as perguntas comuns. Por que Ô, você Fábio, quer deixa eu só trabalhar fazer um aqui? parênteses rapidinho, né? Então, eu falei lá Faça. no começo que a gente tem esse preparador de entrevistas. Então, é aquilo que eu mostrei para vocês, né? Que vai simulando ali as Sim. perguntas e tudo mais. A gente também tem, olha só, para acudir todas essas aflições, né? Um treinador de apresentação pessoal. Então, ele é Olha aí. extremamente direcionado a isso que o Fábio está colocando, gente, porque dá um frio na barriga mesmo, é aquela coisa de caramba, né? Eu tenho aqui uma trajetória de vida, né, de X anos. Como que eu estruturo isso para me apresentar para a pessoa pela primeira vez, sabendo que tem o peso ali da primeira impressão que você vai causar, sabendo que é uma pessoa que está te avaliando pela sua postura, pela forma como você estrutura informação, como que você conecta a sua vida com aquela vaga que você está pleiteando. Então fica aí também pro pessoal a dica demais esse recurso que a Fundação deixa aí para vocês, viu? Poxa, eu queria essas dicas na minha época. Meu Deus do céu, como eu sofri anotando no caderno como é que eu ia me apresentar para o recrutador. Eu gastava umas 10 folhas de um caderno criando ali uma apresentação para o recrutador para poder passar pelo menos 5 minutos falando para não estender muito. Mas é assim, pessoal. Então aproveita essas ferramentas que hoje a modernidade traz para vocês, principalmente de 2019 para cá, depois da pandemia. A necessidade de se conectar com as tecnologias, ela cresceu muito mais rápido, ela se ampliou muito mais. Então, aproveita essas oportunidades que vocês têm, tudo isso de ferramenta que a Fundação traz para vocês, que é muito importante. E aí é uma pergunta, outra pergunta muito importante que alguns recrutadores fazem, nem todos, tá? Mas, normalmente, quando são jovens que estão entrando no primeiro emprego, ou até mesmo tentando uma nova recolocação, já tem uma experiência, mas está fora do mercado e quer se recolocar, o recrutador ele pergunta a seguinte pergunta: como você se vê daqui a 5 anos? Então, assim, você precisa ter isso muito realista dentro de você, tá? Mas seja ambicioso, não tenha medo, não. Poxa, eu me vejo daqui a 5 anos, é, terminando a minha primeira faculdade, começando a minha especialização daqui a 2 anos, daqui a 3 anos eu me vejo como, hoje eu estou pleiteando uma vaga de auxiliar, mas daqui a 2 anos eu me vejo como um analista dentro da empresa, porque eu tenho potencial Y, X e Z,
e posso crescer ainda mais com o conhecimento que eu posso adquirir ao longo desse período de 5 anos. E, com certeza, daqui a 5 anos eu me vejo em uma posição de analista pleno, analista sênior, até mesmo, quem sabe, uma vaga de liderança, por que não? Vocês entendem que 5 anos, hoje em dia, ele não é muito longo, né? Antigamente, 5 anos demorava bastante. Hoje passa muito rápido. Então, mas assim, 5 anos, quando você tem ambição, quando você tem ali o entendimento de onde você quer chegar, é muito fácil de você falar, tá? Então, se preparem bem para a entrevista, entendam esses pontos. Como você se vê daqui a 5 anos, como você se vê daqui a 10 anos. Por que que o recrutador faz essa pergunta? Porque ele quer entender se ele pode contar com aquela pessoa. Ele não bota curto prazo, ele bota médio e longo prazo. Curto prazo, infelizmente, hoje as pessoas estão passando curtos prazos dentro das organizações. Então, hoje os recrutadores fazem essa pergunta justamente por isso. Será que essa pessoa vai querer passar um médio e longo prazo dentro da minha organização, ou ele está aqui só para passar um curto prazo e ir atrás de outra coisa? Entendeu? Então, por isso que muitos recrutadores fazem essa pergunta. Faz sentido para vocês essa pergunta? Essa pergunta ela dá um frio na barriga também. Acho que ela pode, num primeiro momento, né? Pensar, poxa vida, mas será que eu quero dar uma resposta muito ambiciosa e isso parecer que eu sou uma pessoa nariz empinado, né? Tô chegando aqui, nem conheço ninguém. E aí, se você dá uma resposta muito humilde, ai, será que eles acham que eu não tenho ambição, que eu não quero progredir? Então, é esse exercício que você falou, né? 5 anos. Sim, Enfim, dá para acontecer um monte de coisa e é super legal você já chegar no momento da entrevista com uma noção. Então, mesmo que você esteja pleiteando um cargo que não necessariamente seja de uma carreira, né, que tenha essa hierarquia bem definida, você conseguir elaborar essa resposta, né, dizendo, olha, eu quero ter alguma progressão, né, eu quero aprender e tudo mais. Acho que isso também já acaba mostrando para a pessoa que está recrutando que você tem uma ambição, né, mesmo que seja uma ambição sim. pessoal, né, e ela vai estar relacionada com aquilo que você está se propondo a fazer dentro dessa vaga também, né? Sim, e hoje, por incrível que pareça, e graças a Deus, as organizações ela entendeu que todas as áreas elas precisam ter um plano de carreira muito bem estruturado, porque a gente está vivenciando algo que nunca foi vivenciado em nenhum século que a gente já viveu. Nem em 1700, nem em 1800, nem em 1900 a gente viveu de ter 5 gerações no mercado de trabalho. E como é que as empresas identificaram como reter algumas gerações, principalmente ali a geração Z e Y, que são as gerações que são muito imediatistas, que é tudo muito rápido, é para ontem, é para agora, tem que acontecer. Elas entenderam que cada setor, cada linha ali da organização precisa ter muito bem definido o seu crescimento. Então, hoje a área de TI ela tem muito bem desenhado como você pode fazer um crescimento da carreira de TI. Ela tem ali o assistente de TI, ela tem o auxiliar, ela tem o analista um, 2, 3. Algumas colocam analista júnior, pleno e sênior. Ela tem ali o supervisor, ela tem algumas empresas que são muito grandes, que tem uma área de TI imensa, tem supervisor 1, supervisor 2, aí já tem coordenação, aí coordenador 1, coordenador 2, e aí já passa com a vaga de gerente. E sim, por que não daqui a 15 anos, 20 anos, você está numa vaga de diretoria? Hoje, a maioria dos diretores das grandes empresas, eles não são mais contratados de fora, eles não são mais contratados do mercado. Eles são preparados, eles são lapidados dentro da própria organização. Porque elas entenderam que é muito mais vantajoso você preparar alguém que tenha potencial para assumir um cargo de diretoria do que ficar pleiteando quem está no mercado. Porque quem está no mercado muitas vezes é muito mais caro do que quem está dentro da sua própria empresa. Infelizmente, hoje o mercado ele tá muito nessa balança. Quem está dentro da empresa, ele está crescendo junto com a empresa, então ele tem ali o seu aporte
salarial, seu aporte de benefícios, tudo já muito bem desenhado pela empresa, mas que está no mercado vem muito daquela tendência, porque na empresa X era assim, porque na empresa Y era assim, e cada organização ela muda, tá? Uma outra dica que eu sempre falo é cuidado com o que você vai responder para quem isso vai para quem tem experiência, tá? Para quem já passou por outras empresas e está querendo voltar para o mercado. Cuidado com o que vocês vão responder na hora que alguém pergunta por que você saiu dessa empresa, tá? O motivo do porquê você saiu daquela empresa é muito pessoal, ele é seu. Ele não cabe ao recrutador te julgar por que você saiu ou não. Então, foram mudanças, a empresa decidiu que ia desligar algumas pessoas, tá? Aquilo é pessoal seu. Se foi você que pediu desligamento por algum motivo que não cabe ninguém saber, o que você não queria transparecer naquele momento para a empresa e acabou pedindo desligamento para evitar um desgaste ou até mesmo uma doença emocional, que hoje acontece muito, ou você passou por um assédio, ou qualquer outra coisa, isso é pessoal seu. O recrutador ele não precisa saber disso, tá? Então, mesmo que tenha sido um motivo pessoal, a resposta é simples. Foi uma escolha da companhia, foram mudanças que aconteceu dentro da organização e acabei sendo desligado. Ponto final, tá? Pessoal é pessoal. Não cabe ao recrutador te julgar por isso ou te avaliar por isso. Cabe ao recrutador te julgar pela tua expertise técnica, pelo teu conhecimento, pela a tua bagagem de aprendizado que você adquiriu ao longo dos anos. Tá Essa bom, é uma pessoal? Faz pergunta sentido? também para testar se você tem filtro, né? Porque vai que É, você comete um também. sincericídio, né? E tem formas e formas de dizer essas coisas também, né? Sim, Fábio, só sim, para te total. indicar também que a gente avançou aqui no tempo, agora já são 10 para 7, tá? Tá, Mas vamos vou continuar, que acelerar o aqui um papo tá pouquinho. super legal, tô adorando as dicas. Por mim aqui, a gente vai ficar até mais tarde. Então vamos lá, usa a tecnologia ao seu favor. Pessoal, por favor, não vamos para o chat GPT, pedir o chat GPT para fazer o currículo de vocês, não, tá? Pelo amor de Deus. Usem sim as ferramentas para ajudar vocês como eu crio um resumo sobre mim. Você digita lá o seu resumo da maneira que você acha que é você, você resume você, tá? E aí você usa o chat GPT para quê? Para melhorar, para ele usar uma linguagem mais profissional, tá? Porque muitas vezes a gente vai falar da gente, fazer um resumo profissional da gente, e muitas vezes a gente perde ali um pouco da linha na hora que a gente está escrevendo, coloca palavras repetidas demais, coloca vírgula fora do local, ponto onde não precisa colocar ponto, e aí vai. E aí você usa essas ferramentas, que são as tecnologias, que são as IAs, para fazer uma melhoria desse material, tá bom? Então, perfis online profissional, mantenha o LinkedIn. Para quem não tem LinkedIn, quando terminar aqui, já corre, já cria o LinkedIn, já me segue também, tá? Já segue a fundação também. Pesquisa online para entrevista. Não vão para a entrevista sem pesquisar quem é a empresa, onde a empresa está posicionada, como foi o último ano da empresa, tá? E aí você vai dar uma resposta na hora que a recrutadora perguntar por que você quer trabalhar aqui, ó. Quero trabalhar aqui porque eu notei que é uma empresa que está bem posicionada no mercado. No ano de 2024 teve um lucro de 24 milhões, estou vendo o crescimento, a expansão da organização dentro do mercado. Então, isso me levou a querer estar aqui com vocês. Resposta curta, direta e muito prática, mostrando que vocês fizeram o trabalho de casa e pesquisaram sobre a empresa. Tá? Treine com simuladores virtuais. Olha aí, ó. Como Tá a na Erika mão, já tinha hein, me falado. gente? Pois é, como a Erika já tinha me falado que tinha esses simuladores e tal, antes mesmo da gente vir hoje para cá, então eu já coloquei aqui uma dica. Usem os simuladores virtuais que você tem, tanto da organização, da fundação, quanto também o que vocês encontram aí afora no YouTube. Tem muitas pessoas que falam sobre como
como participar de um processo seletivo, como responder as perguntas. Então, vão atrás, pesquisem, se preparem 2, 3 dias antes, tá? Não deixe para se preparar 10 minutos antes, tá? Fazer só aquele decoreba, tá? Muita gente faz. Então, o que perguntar para o recrutador, tá? Pessoal, a seleção ela não é só o recrutador perguntando, pelo amor de Deus, tá? Vocês deixem ele perguntar, deixem bem à vontade, porque aí infla o ego do recrutador, tá? Mas no final vocês fazem alguma pergunta que seja perguntas assim assertivas no momento certo, tá bom? Pergunte sobre a cultura da organização, como é o dia a dia da equipe, quais são os valores, quais são os desafios da equipe que você está ali pleiteando naquela vaga, a oportunidade de aprendizado, como a empresa, como a organização vê o aprendizado e o crescimento de seus colaboradores, o plano de carreira, como é tratado o plano de carreira naquele setor onde você está querendo entrar, o setor de TI. Ah, eu queria saber como é que é. Você respondeu lá que tem um plano de 5 anos. Como é que você se vê daqui a 5 anos? Então, no final, você faz a seguinte pergunta: eu gostaria, tendo em vista o meu plano de como eu me vejo daqui a 5 anos, gostaria de entender um pouco como é que é a trilha de carreira dentro da organização e dentro do setor a qual estou querendo fazer parte. Ou então você já diz logo assim, ao setor a qual eu vou fazer parte, entendeu? Já dá logo aquela indireta no recrutador para ele nem pensar no próximo. Ele já dizer logo assim, esse daqui é o meu candidato, pronto. Então, assim, fazer perguntas inteligentes faz parte do jogo, tá, pessoal? Então, não, o recrutador ele está ali para perguntar, tá? Mas você também está ali para perguntar e entender como é o dia a dia da organização. Aí as dicas finais, né? Comportamento e pré-entrevista. Apresentação e postura, a gente falou lá no começo, tá? Então, pessoal, quando vai para a entrevista, você não está indo para uma festa, você não está indo para uma rave, você não está indo para o cinema, você não está indo para um passeio no shopping, você não está indo para um passeio na praia, tá? Então, entendam isso. A maioria das organizações hoje, ela tem algumas diretrizes até mesmo para vestimenta. Eu trabalhei numa empresa que era muito forte essa questão da vestimenta. Então, todo mundo que trabalhava no escritório, que era o meu caso, tinha que ir com camisa. Até hoje, depois que eu trabalhei nessa empresa durante 2 anos, até hoje ainda só uso camisa esporte fino, calça esporte fino também, um sapato esporte fino e cinto e pano passado. Era exigido, você só entrava na portaria se você tivesse nesse estilo lá na empresa. Setor administrativo, mulher, uma camisa mais esporte fino, mais social, uma saia, uma calça mais comprida e tal, sem rasgo, sem nada. Porque, beleza, eu vou de calça, mas a calça tem um rasgo do lado, um rasgo do outro. Não está condizente com o que eu estou querendo aparecer para a organização, tá? Então, muito cuidado com a vestimenta, tá? Agradecimento, agradeça a oportunidade, agradeça por estar ali naquele momento e já se coloque em prontidão do recrutador, já se coloque em prontidão para as próximas fases, já fique ali disponível para as próximas etapas. E se houver ali um momento e tiver um feedback muito legal, pega esse feedback. Eu sempre falo que existe dois tipos de feedback. Feedback positivo, que é quando tu já está contratado, e tem o feedback de melhoria, tá? Então, pega o feedback de melhoria, independente de como ele venha, traga para você e melhore aqueles pontos que o recrutador está te dando de feedback. Busque melhorar aquilo que ficou fora da realidade na hora da entrevista. E seu primeiro passo, lembre-se da entrevista em trocar não tem um interrogatório, entrevista não é um interrogatório, tá, pessoal? É uma chance de você mostrar as suas habilidades para aquela oferta de emprego, tá? Entrevista ela não é um interrogatório, é só a sua oportunidade. Travou, a minha câmera travou. Travou, mas o áudio tá indo. Tá, então eu vou continuando com o áudio aqui, tentando destravar a câmera aqui, tá?
Então, assim, então muito cuidado, tá, com esse momento, tá? Esse momento, o momento de entrevista, ele não é um interrogatório, ele é para você se vender para o recrutador, tá? É para você vender as suas habilidades, vender o seu conhecimento e conseguir aquela vaga que você quer. Então, Érica, é isso. Aqui no final tá só o meu LinkedIn para depois quem quiser se conectar e ficar dito, pessoal. Tenham o LinkedIn, tá? Tenham o LinkedIn. É isso aí, vocês ouviram o homem falando, tem o LinkedIn, participem aí da plataforma, né? Porque a Fundação Advani realmente oferece muitos recursos para vocês se prepararem para esse momento decisivo. Eu quero aqui passar para você as perguntas que o pessoal fez, tá, Fábio? Opa, Eu manda. achei bem legal que o pessoal perguntou coisas que você já foi falando, né? Então perguntaram se fazer pergunta de volta é uma boa estratégia. Então você respondeu que sim, desde que você faça perguntas ali inteligentes, que Certa. mostrem interesse, que aí a pessoa já vai Isso. até te visualizar ali dentro da equipe, né? Evite perguntar sobre salário, porque o recrutador, desculpe, em algum momento ele vai falar sobre salário, sobre benefício e tal. Faça perguntas inteligentes sobre crescimento, cultura organizacional, perfil Então, da foi legal que equipe. você falou isso também, tá? Porque a pergunta seguinte que eu tinha é uma meio polêmica aqui. Então, quando te perguntam qual que é a sua pretensão salarial? Porque assim, dá aquele frio na barriga. E se eu chutar muito alto, se eu chutar muito baixo, se eu chutar um valor e depois tiver que negociar, como que a gente responde isso? Vamos lá. Por isso que eu disse que é importante a gente pesquisar antes de ir para a entrevista. Quando eu falo em pesquisar, a gente pesquisa não só sobre a empresa, mas também como está a média salarial do mercado para aquela vaga, tá? Normalmente, vamos lá, eu vou para uma entrevista para uma vaga de analista, analista administrativo. Aí eu vou lá, tem um site muito bom chamado Glassdoor. Mas é só que você colocar lá no Google e colocar média salarial de um analista administrativo na região sudeste. Tá? Então ele vai puxar toda a média salarial da região sudeste. Porque de região para região tem uma variação muito grande. Tá? Então é muito importante que vocês pesquisem dentro da região de vocês. Tá? Então, assim, você pega e pergunta, vai e faz a pesquisa. Normalmente, você não vai pedir o mínimo e nem o máximo. Você vai pedir a mediana, você vai pedir a média. Se o mínimo é o salário mínimo, agora se você é a pessoa que está tentando o primeiro emprego, aí você pede a mínima. Mas você já tem uma certa experiência, uma certa bagagem. Aí você pede a média, nunca pede a máxima, porque a máxima normalmente é de quem já está 2, 3 anos dentro da organização, entendeu? Isso aí, ótimas dicas. Outra pergunta que pingou aqui, que é uma clássica também. E quando me perguntarem qual é o meu defeito, eu falo que sou perfeccionista? A perfeccionista não é eu não digo como um defeito, tá? E muito recrutador hoje ele não está mais fazendo essa pergunta, porque ela é uma pergunta muito pessoal, tá? Normalmente o recrutador perguntava como, me diga aí 3 pontos positivos e 3 pontos negativos, né? Aí você fala, eu sou alegre, eu sou feliz, eu sou dinâmico e tal. Ali é tudo positivo, né? Mas quando a gente vai falar dos defeitos da gente, pelo amor de Deus, né? Mas normalmente você procure falar algo técnico, tá? Você nunca fala, eu sou perfeccionista, eu sou nervoso, eu sou ansioso. Não. Quando ela pergunta isso, ela quer entender se você tem visão profissional sua do que você enxerga de melhoria para você daqui a alguns anos. Então, normalmente você responde, de ponto negativo, eu entendo que eu preciso, que eu tenho dificuldade com Excel, mas para resolver esse meu ponto negativo, eu já estou fazendo um curso de Excel do básico ao avançado para melhorar esse meu ponto negativo. Pronto, você matou a pergunta do recrutador, ele não vai perguntar mais nada. É isso aí. Então vocês viram, né? O pulo do gato é não falar algo que seja um sincericídio ali,
Fala assim, não, eu sou uma pessoa muito chata. Não, eu sou insuportável. Não, você fala alguma coisa que Técnica. você. Alguma coisa técnica e como Isso. você já sabe que tem Já que es- fazer para melhorar. Porque aí você demonstra também a sua proatividade, o exercício de autoanálise e tudo mais, né? Isso mesmo. Isso mesmo. É, isso aí. Tá, aqui a gente tem outras perguntas, tá? Aqui a gente tem uma pergunta do Adailton, olha só, né? Sobre perguntar de volta, né, para o recrutador. A gestora no local onde eu trabalho hoje achou um abuso, disse que funcionário não pode fazer pergunta, só tem que seguir as normais. O que vocês acham? Se- Não, mas aí também depende do tipo de pergunta, né? Acho que, acho que assim, primeiramente a gestora que fala um negócio desse, ela não está preparada para ser gestora. Desculpa a sinceridade, mas às vezes eu também sou muito sincero. É porque o gestor que não consegue ser questionado, ele não está preparado para ser gestor. O gestor ele chega numa posição de gestor porque ele está pronto para qualquer situação. Ele está pronto para uma situação de emergência, ele está pronto para uma situação de questionamento, ele está pronto para uma situação de desenvolvimento de pessoas, então ele está pronto para qualquer situação que acontecer dentro da equipe dele. Agora, você perguntar algo para uma gestora e ela não conseguir responder e dizer que não vai responder porque tem que seguir as normas ou a normativa da empresa, poxa, é algo que ela não está preparada para responder. Ela não tem preparo técnico para responder aquilo. E aí você tem que procurar a pessoa que tecnicamente pode te dar essa resposta. Aí você, lógico, você não vai pelas costas do seu gestor e fazer essa pergunta. Você pergunta, ó, já que você não me tem essa resposta, eu posso procurar alguém que possa responder ela para mim? Porque aí você já sinaliza para ele que você vai procurar alguém para tirar aquela tua dúvida. Se ela não conseguiu, entendeu? É, tá dizendo que só perguntou sobre carga horária e local onde iria executar os serviços. Então, parece uma situação meio fora da curva mesmo, né? Sim, sim. É porque provavelmente ela não tem o conhecimento. Uhum. É. Talvez ou ela esteja ali só substituindo alguém que esteja de férias ou afastado e ela foi para fazer essa entrevista no lugar dele, ou realmente ela não conhece a cultura, o horário ou o local onde a pessoa vai trabalhar, e aí você pode procurar o RH sem problema nenhum. É, e nesse gancho ainda, Fábio, olha só que interessante, né? Porque a entrevista de emprego é o momento que a empresa tem para te conhecer, para você se Sim, apresentar para a empresa, mas por outro lado, também é uma forma que a empresa se apresenta para o candidato, né? Então, acho sim. que também como dica aqui para o pessoal, aproveitar esse momento da entrevista para sentir qual que é a cultura do lugar que você está querendo ali colocar, né, o seu serviço à disposição, né, olhar se realmente, né, o que você sente bate com o descritivo da vaga. Enfim, acho que essa também pode ser um momento legal de medir a temperatura, né, Fábio? E duas coisas, né? Se tudo aquilo que está acontecendo não se encaixa com o que você procura, com os seus objetivos, seus propósitos, e você entende que aquela vaga não é para você, você não vai perder tempo e nem o recrutador vai perder tempo, entendeu? Então já deixa tudo muito claro. Uhum, O combinado não sai caro, entendeu? é verdade. A gente está finalizando aqui, a gente tem algumas perguntinhas aqui na caixinha que foram respondidas aqui ao longo da nossa conversa. Tem uma aqui que eu achei interessante que a gente não chegou a abordar, que ela é um pouco a Pode fazer. diferença de currículo com o momento da entrevista de emprego. Então, tem algumas pessoas que têm aquela rigidez de, nossa senhora, o meu currículo, ele apresenta boa parte aqui do que estão pedindo para essa vaga, mas não é 100%. Será que eu aplico mesmo assim ou não? Então, essa é uma dúvida que a gente até chegou a comentar, acredito, numa outra conversa que a gente teve sobre currículo. Então, agora imaginando a etapa seguinte, né, que é a entrevista de emprego. Coloquei lá, meu currículo foi chamado e tal. No momento da entrevista, me perguntam sobre aquele conhecimento técnico ou alguma experiência que eu não tenho ali no meu currículo. O que que eu respondo? Que dica que você dá? Pronto. Por isso que eu sempre falo que você, antes de enviar o currículo, você tem que analisar a vaga, os requisitos e como está o seu currículo.
Se dentro da vaga tem algum requisito técnico que você tem, mas não está no seu currículo, você inclui, tá? Mas se é algo que você não tem, mas que você está buscando, está se preparando, que aí você tem que entender uma coisa, tem algumas coisas que são requisitos e tem algumas coisas que são apenas desejáveis, tá? Então se liga na hora de ler uma vaga, o que é que tem de requisito e o que é que tem de diferencial. Então, normalmente, a área de RH, quando ela dispara uma vaga, ela coloca lá. Normalmente, algumas colocam a história da empresa, para depois colocar o nome da vaga, depois colocam os requisitos, a formação, e lá embaixo tem lá o campo lá de diferencial. Tá? E aí você precisa entender se esse é um requisito ou se é apenas um diferencial. Se for um diferencial, tudo bem, é um diferencial. Não vai influenciar muito em você ter ou não. Aí você pode dizer o que responder. Não, no momento eu não tenho esse diferencial, mas é algo que eu estou buscando através de curso, treinamento, tá? Entendeu? Mas é algo que não está alinhado com o seu currículo, você pode responder naturalmente, tá? Não, isso aí é um diferencial que eu não tenho ainda, mas eu entendo que é uma necessidade que eu preciso para a área que eu busco trabalhar e eu já estou trabalhando nisso, já estou fazendo curso disso, fazendo curso daquilo, entendeu? Então você pode muito bem responder dessa forma. Conforme também vai avançando, né, no processo Sim, seletivo, né, sim, assim, acho que faz sentido também a pessoa que vai lidar diretamente perguntar e desenhar um plano em conjunto se você for o candidato ideal, né, porque não necessariamente a pessoa ali ideal no papel é a mais ideal na realidade, né, e acho que esse movimento isso. acontece também, né, nos processos de recrutamento. A gente tem aqui uma É última pergunta algo. do Fábio do Matheus, né? Ele está perguntando sobre entrevista remota. Então, quando você tem mais de uma entrevista remota para vaga, é válido você repetir os pontos, né? O tipo de storytelling dentro da entrevista, ou é interessante fazer uma abordagem diferente nas reuniões conforme você vai tendo? Então, imaginando aqui o cenário, né? Uma rodada de entrevista tem que falar mais de uma vez com a mesma pessoa, ou se você tem que falar com pessoas diferentes, né? E aí te perguntam como você lida com uma situação estressante, um desafio que você teve que resolver, enfim. Você acha que a pessoa tem que já ter um roteirinho e disparar esse roteiro nessas diferentes reuniões que vai tendo? Ou a pessoa adapta a mesma história, coloca outra história, enfim, que dica que você dá pra gente nessa Não. situação? O importante está no material é você sempre ser autêntico. Sempre ser você, independente se você está falando com a Érica, com o Fábio. A primeira etapa foi com a Érica, ela fez 10 perguntas, você respondeu de uma forma. A próxima etapa é com o Fábio, eu vou fazer porque muitas vezes algumas empresas ela criam um roteiro de entrevista. Então, tanto o RH usa esse roteiro quanto a liderança usa esse roteiro. Lógico que muitas vezes o roteiro da liderança é algo mais técnico. Ele quer saber as suas expertises, o seu conhecimento para aquela vaga. E o RH, ele quer entender você como humano, como você se encaixa dentro da cultura organizacional. Então, assim, normalmente, a resposta que você dá para o RH, você tem que dizer para o líder, ou para a pessoa dona da vaga, porque normalmente a empresa ela vai ter duas, três etapas no máximo. Para cargos mais estratégicos, aí tem uma quarta etapa, que muitas vezes é com o gerente, com o diretor, ou com o CEO da empresa, dependendo do cargo. Mas normalmente, cargos operacionais, é o RH e o líder, tá? O líder daquela vaga, o líder daquele setor. Então o RH ele vai te entender como pessoa e como você, como pessoa se encaixa na cultura, então ele segue um roteiro. Então o que você responde para ele é o que você responde para o líder, a não ser que o líder faça uma pergunta técnica, como a Erika falou. Em caso de uma situação que você precise ser cobrado sobre isso, como é que você reagiria? Como você faria para resolver esse problema? E aí você procura responder da melhor maneira. Vamos supor, Fábio, você está concorrendo para uma vaga de analista e dentro da sua operação você precisa solucionar um problema de baixa, de não atendimento da meta X. Como você faria? Primeiramente, ele entender o porquê que essa meta não está sendo atingida e o que é que eu poderia usar. Eu poderia usar algumas ferramentas como uma análise SWOT ou até mesmo um PDCA para me entender o porquê que essa meta não está sendo atingida. Após isso, elaboraria um plano de ação,
chegaria junto a você, que é o líder do setor, líder da equipe, apresentaria o que a gente encontrou de desvio, por que aquela meta não está sendo atingida, e a gente trabalharia o plano de ação junto como um todo. Você, gestor da área, e nós como equipe. Pronto. Maravilha, assim, mostra também consistência, né? Então, conforme Sim. você vai evoluindo, né? Então, por mais que seja primeiro o RH, depois você passa para um outro nível de gestão, enfim, você tem que fazer várias rodadas, então não é exatamente o repeteco ali, né? Então, por exemplo, se nessas É, 3 etapas aqui que eu coloquei te perguntarem por que que você quer trabalhar aqui com a gente, e cada hora você falar uma resposta diferente, vão te achar, poxa vida, esse cara tá mudando de ideia, né? A cada minuto, meio é, e, estranho, né? Então é bom mostrar e o consistência. RH, e o RH depois das etapas, ele senta com a liderança e bate esse feeling da tua resposta para ele com a tua resposta para o gestor. Se tu respondeu, por que que você queria trabalhar aqui? Por A, B, C, D, e por líder tu respondeu D, C, E, F, G, aí vai, poxa, o cara uma hora tem um pensamento, outra hora tem outro, entendeu? Então tem que ter muito cuidado nisso aí. Maravilha, Fábio. Então a gente chega aqui ao fim de mais uma conversa com o especialista. Daria para a gente ficar aqui falando sobre entrevista Ó, até, né, muitas situações diversas que podem tem acontecer, diferentes muita, muita. cargos, diferentes abordagens, né? Até com a pergunta que a gente recebeu aqui, né, de ver também perfis distintos de quem está conduzindo os processos e acho que da nossa parte, enquanto candidato, o segredo então é se preparar, né? Então não deixar para a Sim, última sim. hora, conhecer a vaga, conhecer a empresa e principalmente se conhecer também, porque aí no momento da entrevista, quando te fizerem as perguntas, você tem as respostas na ponta da língua, mesmo que você não tenha ali o roteiro, né? Você já vai conseguir acessar esse Isso. seu lugar de autoconhecimento com muito mais facilidade. Então, queria agradecer você aqui, Fábio, adorei o nosso papo, agradecer a todo mundo que participou com a gente e a gente se vê na próxima conversa com o especialista que vai ser como fazer o seu network profissional. Então, o Fábio já deu a dica, né? Gente, saiam daqui, façam o seu LinkedIn. Então, quando a gente estiver falando É sobre rede profissional, a gente também vai abordar LinkedIn, entre outros segredos aí, para a gente começar a construir a verdade. nossa rede profissional. O LinkedIn hoje é a maior rede profissional que existe. Então, quem não tem LinkedIn com Ternac, corre para fazer o seu. Aí vai pescando por outros que já tem, vai copiando, vai criando o Uhum. teu, mas é muito importante. Muito... E cuidado, tá? Se conecte com pessoas que realmente vão te trazer algum retorno. Se eu quero trabalhar na área de logística, se conecte com pessoas da área de logística, tá? Porque ali eles vão trazer oportunidades, vão trazer conhecimento, vão trazer várias coisas que vocês vão precisar ao longo do tempo. Eu quero trabalhar na área de RH. Se conecte com todo mundo que trabalha com RH, gestão de pessoas, desenvolvimento, TID, tudo que vocês se conectem com as pessoas certas da área que vocês querem trabalhar. Uhum, maravilha. A gente continua a conversa então na semana que vem e super obrigado, pessoal. Um abraço, viu? Tchau, tchau.